Bora, turma! Vamos que vamos? Então, hoje a gente vai estudar a Lei 9455/97, que é a lei de tortura, que tem uma grande incidência em provas de carreiras policiais. Dificilmente a gente vê uma prova de carreira policial em que não tem a Lei 9455/97. É uma lei tranquila, certo? É uma lei pequena, são 2 artigos, certo? Artigo 1º, artigo 2º, mas ela é muito explorada por esse motivo. Por ter pouco conteúdo, então o examinador tira quase que tudo dessa lei. Vou mostrar para vocês aqui agora. Vamos que vamos, ó. Vou preparar um lápisinho aqui, ó. Vamos que vamos. Olha lá. O que eu marquei de amarelo aqui é o que tem maior incidência em prova, tá? E vocês vão ver nas questões aí que eu vou botar para vocês. Então, o artigo 1º diz o seguinte, ó: constitui crime de tortura, certo? Constranger alguém com o emprego de violência ou grave ameaça, tá? Tem que haver a violência ou a grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, ou físico ou mental, ou os dois, tá? Com o fim de obter, isso aqui é chamado dolo específico, é a intenção que o sujeito ativo tem quando pratica o crime de tortura. É chamado dolo, né? Para quem não tem muita familiaridade com o direito penal. Vamos lá. Com o fim de obter informação, declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa, tá? Da vítima ou de terceira pessoa. Para provocar ação ou omissão de natureza criminosa. E aqui nós temos em razão de discriminação racial e religiosa. Geralmente a banca, quando faz umas questõezinhas sobre isso aqui, ela bota aqui, ó, discriminação racial, sexual ou religiosa. A discriminação só é racial ou religiosa. Você, se tiver dúvida, você anota no seu resumo aí, que é muito importante. Você bota a discriminação RR, racial e religiosa. Show? Tá, então vamos lá. O inciso 2 é o seguinte, ó. Submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade com emprego de violência ou grave ameaça a intenso sofrimento físico ou mental. Por que eu marquei isso aqui? Porque essa parte da tortura aqui, ó, é a única que exige um intenso sofrimento físico ou mental. É a tortura própria, que só pode ser praticada por aquele que tem a guarda, poder ou autoridade. Tá? Tortura própria, anota aí. É uma das torturas próprias que tem aqui nessa lei. Vamos lá, ó. Parágrafo 1º, ó. Na mesma pena incorre quem submete pessoa presa ou sujeita a medida de segurança a sofrimento físico ou mental, por intermédio da prática de ato não previsto em lei ou não resultante de medida legal. Letra de lei. Vai vir na prova assim para você. E eu vou mostrar, tá? Tudo que eu tô falando eu vou mostrar. Vamos lá pro segundo slidezinho. Vamos lá. Então o segundo slide está na tela aí. Fechou? Vamos começar? Então vamos que vamos. Ó. Aquele que se omite em face dessas condutas, quando tinha o dever de evitá-las ou apurá-las, incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Isso aqui é chamada tortura omissão, tá? Tortura omissiva, do jeito que você achar melhor. Só anota no seu caderno, porque essa aqui, ó, também é uma das modalidades da tortura própria. Sabe por quê? Porque só quem tem o dever de evitá-la ou apurá-la incorre na pena de detenção de 1 a 4 anos. Ou seja, é uma tortura própria, tá? Aí aqui nós temos aqui, ó, também outra parte importante aqui que cai. Ó. Se resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, a pena é reclusão de 4 a 10 anos. Se resulta a morte, é de 8 a 16. Isso aqui, ó, é a modalidade qualificada do crime de tortura. Qualificada por quê, Dudu? Porque mudou o patamar da pena, mudou o preceito secundário. O que antes era de 2 a 8, passou de 4 a 10 ou 8 a 16. Perfeito? Desculpa aí. Vamos lá, outra parte importante é essa aqui, ó. O artigo 4, quer dizer, o parágrafo 4 dessa lei. Ó. Vou marcando aqui, eu gosto de trabalhar assim, tá? Que aí vocês vão anotando junto comigo. Aumenta essa pena de 1/6 até 1/3, tá? Mnemônico para vocês.
o torturador sempre carrega na mão 1/6 e 1/3, para você lembrar. O torturador carrega na mão 1/6 e 1/3. Quando é que aumenta de 1/6 a 1/3, Dudu? Se o crime é cometido por agente público, não é contra, tá? Já vi em prova dizendo que é contra e muita gente tomou na asa. Se o crime é cometido contra criança, gestante, portador de deficiência, adolescente ou maior de 60. Caramba. Maior de 60. Não é maior de 50, não é maior de 70, não é maior de 80. Não é contra a mulher, é contra a gestante, tá? É contra a criança. Já vi perguntando contra a mulher aqui. Já vi perguntando maior de 70. Tá errado. Se o crime é cometido mediante sequestro, também já vi. Já vi mediante cárcere privado, que estava errado. Sequestro e cárcere privado são coisas distintas. Vocês vão ter a oportunidade de aprender isso um dia. Vamos lá, artigo 5º, ó. Outra importância também aqui, ó. A condenação acarretará a perda do cargo, função, emprego público, a interdição para o seu exercício pelo dobro, vou repetir, ó, dobro da pena aplicada, tá? O que significa isso, Dudu? Se o cara for condenado a 8 anos, ele vai cumprir os 8, depois ficar mais 16, sem exercer função, cargo ou emprego público. Simples assim, pelo dobro, cumpriu 8, ficou mais 16, que é o dobro. Vamos lá, tortura é inafiançável e insuscetível de graça ou anistia, tá? Já vi aqui em prova, botaram o indulto aqui, tá errado. É graça ou anistia, é o que está na lei. O condenado por crime previsto nesta lei, salvo a hipótese do artigo, quer dizer, do parágrafo 2º, que é a tortura omissiva, iniciará o cumprimento da pena em regime fechado. Nós estamos falando de letra de lei. Vou dar um pulo do gato para vocês aí, anota. O STF já considerou inconstitucional isso daqui, tá bom? Dizendo que não há necessidade de iniciar o cumprimento da pena em regime fechado. Mas é jurisprudência, não é letra de lei. Perguntou sobre a letra de lei, você vai responder igual está ali, tá bom? Vamos lá. Outra parte importante, ó. Vou dizer para você como é que chama isso, tá? O disposto nessa lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileira ou encontrar-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Então vamos lá. Isso aqui é chamada extraterritorialidade incondicionada. Se a vítima for brasileira e se tiver sido sujeito passivo, ou seja, sofreu o crime de tortura, o agente vai responder pela tortura. Porque, além disso, esse crime só existe no Brasil. Uns chamam de crime jabuticaba. Porque, assim como a fruta, só existe tortura no Brasil. A 9455 só existe no Brasil. Entendido? Anota aí. Extraterritorialidade incondicionada. Extra de fora do território. Porque foi cometido fora do território. A vítima é brasileira, o agente vai responder pela lei brasileira. Simples assim. Ou se encontrar sob jurisdição brasileira. Geralmente a prova vem perguntando do jeito que está aí. Você vai ver. Vou mostrar para vocês. Vamos para o próximo aqui? Tem exercício para a gente fazer aqui. Aí, exercíciozinho, ó. Questão 2023. Eu vou botar a questão de 2023, mas vou botar a questão antiga para você ver que eles continuam cobrando a mesma coisa. Tá? Tendo em vista as premissas da Lei Federal 9455, constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência, ou grave ameaça, tá? Causando sofrimento físico ou mental. Com isso, assinar a alternativa correta, né? Marca aqui, tá, gente? Isso aqui é importante, ele quer a correta, ó. Relativa ao delito de tortura. Constitui crime de tortura o ato de obrigar alguém a fazer ou deixar de fazer alguma coisa por meio de ameaça ou violência, com a intenção de obter vantagem, recompensa ou lucro. Tá errado, tá? Isso aqui é o tipo penal. Não vou entrar no mérito, a gente está falando da Lei 9455. Letra B. Constitui crime de tortura, constitui alguém com emprego de violência
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físico ou mental, para provocar ação ou omissão. Aí ela cagou aqui, ó. Independente da natureza? Não. Não é independente da natureza. Para causar ação de natureza criminosa. Anota. Até aqui estava certinho, mas chegou aqui, ela deu uma escorregada. Então tornou a questão errada. Fechou? Vamos lá. Constitui crime de tortura o ato de empregar violência contra a pessoa ou grave ameaça, a fim de assegurar a impunidade do crime ou detenção no crime, está fora. Isso aqui também não é tortura. Isso é outro tipo penal que vocês vão aprender mais para frente. Constitui crime de tortura constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter declaração ou confissão da vítima ou de terceira pessoa. Exatamente. A tortura precisa ter o dolo específico. No caso, o dolo está aqui. Foi o que a gente falou lá no primeiro slide. Tá? Vamos partir para o gabarito? Vamos lá. Aí o gabarito bonito na tela aí, ó. Com o fim de obter, tá? Constranger alguém, não esqueça, tá? Perigo de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, com o fim de obter declaração da vítima ou de terceira pessoa. Aqui ela estava quase certa, mas chegou, ó, ele deu aquela escorregada, porque a natureza, a omissão precisa ser de natureza criminosa. Por esse motivo a questão está errada. Vamos lá? Vamos partir? Próxima. Tá aí outra na tela, ó. Questãozinha de 2023 também. Guarda Municipal. Independente. Rapaz, que merda fez aqui. Independente do cargo, a banca vem cobrando sempre a mesma coisa nessa lei. Então dá para esgotar isso aí rápido. Macerar mesmo, com força. E, meu irmão, não erra mais na prova. Errar uma questão dessa na prova, você perde muita classificação. Você cai muito, porque todo mundo sabe isso aqui, gente. Vamos lá, ela aqui é a correta, né? De acordo com a lei de tortura. Correto. Nota isso aqui, gente, pelo amor de Deus, ó. Vamos começar pela letra D? O fato de o agente do crime de tortura ser servidor não constitui causa de aumento? Ó, falamos lá em cima, ó. Isso aqui é causa de aumento de pena, ele ser servidor público. De 1/6 até 1/3. Perfeito? Olha aqui, ó. Os dispositivos da lei de tortura aplicam somente a delitos ocorridos no território brasileiro? Lógico que não. Falamos da extraterritorialidade incondicionada. Que se for cometido lá fora, sendo a vítima brasileira, ou a gente encontrar sob jurisdição brasileira, a lei de tortura vai ser aplicada. Tá bom? Constitui infração civil e não crime, omissão frente à prática dele de tortura, ainda que aquele se omita. Ah, infração civil constitui crime. Crime, tortura omissiva, crime próprio, pena de detenção de 1 a 4 anos. Só sobrou a A pra gente. Vamos por quê? Constitui crime de tortura, constitui alguém com emprego de violência ou grave ameaça, mediante a imposição de sofrimento físico ou mental, com o fim de obter informação. Show, hein? Certinho, letra de lei. Viu? Vamos pro gabarito? Vamos perder tempo? Tá aí o gabarito, ó. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental. E o dolo, né? Tá lá. Tá? Sempre, cara. Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça, causando sofrimento físico ou mental, tem que haver o dolo. Presta o dolo lá. Procura o dolo que você tem que achar. Fechou? Vamos lá. A terceira na tela aí. Cobrando preceito secundário. Presta atenção, tá? Segundo a lei 9455, a pena para o crime de tortura consiste em submeter alguém sob sua guarda, poder e autoridade, com emprego de violência, grave ameaça, intenso sofrimento físico ou mental. Tá? Crime próprio, tem que haver um intenso sofrimento físico ou mental, de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. Aí você vai lembrar o seguinte: existem 4 penas nessa lei. Detenção de 1 a 4 anos
na tortura omissiva, 2 a 8 nas demais, e nós temos as qualificadoras, 4 a 10 e 8 a 16. Por exemplo, nós temos de 1 a 5? Não. Nós temos de 3 a 10? Não, nós temos de 4 a 10, mas é na qualificada. Quando resulta lesão corporal de natureza grave ou gravíssima, ou resulta morte, tá? Um é de 4 a 10 e outro é de 8 a 16. 2 a 8? Aí sim, porque 1 a 4 e 2 a 8. Essa seria o gabarito. Show? 4 a 12? Nem tem 12. 4 tem, mas 12 não. Tem 4 a 10 e 8 a 16. Vai dobrar de 8, vai para 4, de 4 aqui vai para 8, e o 10 vai para 16. 4 a 10, 8 a 16. 1 a 4, 2 a 8, 4 a 10, 8 a 16. Anota essa parada. Anota que você não vai errar mais. Vamos para a próxima? Quer dizer, o gabarito? Vamos que vamos. Saiu o gabarito, ó. Submeter alguém sob seu aguardo, poder, autoridade, com emprego de violência, grave ameaça, intenção de sofrimento físico-mental, como forma de aplicar aplicar castigo pessoal, tá. Reclusão de 2 a 8 anos. Eu particularmente não gosto. Mas como é uma lei pequena, o examinador, ele, meu irmão, suga essa lei. Suga mesmo. Tira tudo que pode. Vamos partir para o próximo? A terceira questão na tela. Ó. Ressalvada a situação daquele que se omite quando tinha o dever de evitar ou apurar os condenados por crime de tortura na forma da lei, devem cumprir a pena em regime. Ó, tá perguntando pela 9455. Tá? 9455. Ele está excluindo aqui a tortura omissiva, que ela não inicia, de acordo com a 9455, o cumprimento de pena em regime fechado. Mas, nas demais, a gente tem aqui, ó, integralmente fechado? Errado. Inicialmente fechado? Perfeito. Inicialmente semiaberto? Fala isso? Não fala isso. Fala semiaberto? Não fala. Exatamente isso aqui, ó. Inicialmente fechado. Ressalvado a inconstitucionalidade declarada pelo STF, que diz que nem inicialmente fechado é admitido. Mas está perguntando pela 9455. Então você responde de acordo com como está a 9455. Show? Vamos lá. Gabarito. Tem na tela aqui, mas não tem problema não. Ah, meu querido, minha querida, eu sei que o Supremo já decidiu sobre o assunto e que não existe a obrigatoriedade de iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, devendo ser respeitada a individualização da pena. Tá? É o que é declarado lá na inconstitucionalidade desse dispositivo. Mas a questão é categórica, na forma da lei. Portanto, ainda está previsto na lei que o início do cumprimento da pena será no regime fechado. Início. Não é a integralidade, não, do cumprimento. É o início. Fechou? Vamos partir para outra? Vamos lá. Nós temos aqui uma questão de 2015, que vem cobrando do seguinte jeito. Ó. Escrivão de polícia, lá do Ceará. Crime de tortura tem a pena aumentada de 1/6 até 1/3. Olha isso. O torturador, ele carrega 1/3, quer dizer, ele carrega 1/6 e 1/3 na mão. Aí nós vamos aqui, ó. Vocês chegaram a ver lá na teoria, ininterruptamente por período superior a 24 horas? Não viram. Vocês viram em concurso de pessoas? Vocês não viram isso. Vocês viram contra a mulher? Não viram. Vocês viram contra a gestante. Vocês viram praticado por agente público? Sim, vocês viram por agente público. Vocês não viram contra agente público. Tá? Até um mnemônico. Vou botar para vocês aqui, ó. Tal de Cara, eu não gosto disso, cara, mas eu vou fazer, tá? Acho meio tosco essa parte, mas ajuda. Não é ruim não. Eu prefiro que vocês entendam o conceito. De cagás, ó. Deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, por agente público e mediante sequestro. De novo, hein? Deficiente, idoso, criança, adolescente, gestante, agente público e mediante sequestro. Serviu? Serviu a nota. Que isso na hora da prova dá para tirar algo bom daí.
Vamos que vamos. Vamos partir do gabarito? Vamos lá. Tá aí o comentário, tá? Aumenta-se a pena de 1/6 até 1/3. 1/6, eu vou bater na tecla direto, cara. Não quero vocês errando isso aqui em prova, não. Se o crime é cometido por... De novo, ó, vou marcar aqui, tá? Por agente público. Eu estudo por repetição, tá? Quando eu sinto que eu não estou mais aguentando estudar mais aquilo, é porque esse é o caminho. Aí eu continuo. É assim. Chega uma hora que você está olhando a questão, você está matando ela só de olhar. Tem uma hora que você está olhando, você corrige o comentário do jornalista na televisão. Você consegue fazer isso. Porque de tanto você treinar. Vou partir para a próxima. Vamos lá. Aqui é uma questãozinha mais pesada, de defensor público de 2015. Mas vocês vão ver que vocês não errariam mais isso aqui. Não errariam mais. Assinale a opção correta no que se refere à revisão criminal, crime de tortura, nulidade, execução penal. Só que vai servir pra gente esse aqui, tá? Só o que serve isso aqui, ó. O restante não vai servir, não. Nulidades, execução penal, prerrogativas e garantias das defensorias públicas relacionadas com o processo penal. Vamos lá. Vamos começar. Vamos na letra A, tá? A condenação de policial civil, servidor público, tá? Agente público, pelo crime de tortura acarreta como efeito automático. Não precisa de fundamentação na sentença. Os crimes de tortura são automaticamente. Independente de fundamentação específica, a pena do cargo, a interdição para o seu exercício pelo dobro do prazo da pena aplicada. Vou matar aqui, porque é só o que interessa pra gente. Então, se você estivesse respondendo essa questão aí na prova, vocês acertariam. Porque está de acordo com a lei. Vocês nem precisariam olhar isso aqui tudo, ó. Tá? Mesmo porque também não faz diferença pra gente aqui. Mas eu botei só pra vocês terem uma ideia. Vamos pro gabarito. Tá aí o gabarito, ó. É o que anuncia o artigo 5º. Artigo não, parágrafo, tá? Parágrafo. Do artigo 1º da lei 9455. A condenação acarretará a perda do cargo, função e emprego público. A retenção pode ser pelo dobro do prazo da pena aplicada. Efeito automático. Anota isso aí. Efeito automático, não precisa de fundamentação. O juiz condenou, o cara já perde automaticamente o cargo. É assim. Vamos embora para a próxima? Vamos lá. Tá na tela aí a 7ª questão. Ó. 2015 também, tá? Que é a correta de acordo com a 9455. Olha isso, cara. Vou começar pela letra D. O condenado por crime de tortura inicial cumprindo a pena em regime semiaberto? É semiaberto? É fechado. O início é fechado. Tá? Início é fechado. Sabendo que o STF já declarou inconstitucional. Sempre vou falar a mesma coisa. Vai entrar na tua cabeça isso aí. Aumenta-se a pena para o crime de tortura de 1/6 a 1/3 se o crime é cometido contra... É contra o agente? Ele é sujeito passivo? Não, ele é sujeito ativo. Ele pratica o crime. É praticado por agente público. Aí sim aumenta de 1/6 até 1/3. O crime de tortura é imprescritível? Não é imprescritível. É insuscetível de graça e anistia? Sim. Ele é inafiançável. E insuscetível de graça e anistia. Aqui tá certo. Ó. Mas ele não é imprescritível. Tá? Prescritível é outro tipo de crime que a gente vai chegar lá uma hora. Tá lá no Constitucional. A gente vai chegar lá. A condenação ao crime de tortura acarretará a perda do cargo, da função, emprego público e a interdição para o seu dobro do prazo da pena aplicada. De novo, cara. De novo. Toda hora cai. Vamos lá. Gabarito. Perda do cargo, emprego e exercício pelo dobro da pena aplicada. Dobro do prazo da pena aplicada. De novo, cara. De novo, mano. Mais uma vez. Vamos lá. Será que tem outra aqui? Acho que tem. Partir para outra aqui. Acho que tem. Tá aí, ó. Mais umazinha. Já é de 2022. Eu fiz essa prova, tá? E caiu essa questão mesmo. Lembrei aqui agora. Quer dizer, quando eu separei, eu já tinha lembrado. Mas aqui, ó. Carlos brasileiro está preso nos Estados Unidos. Pela prática
de um crime em solo americano. Tá? Por ser negro, é submetido a grave sofrimento mental, mas não a sofrimento físico, imposto por funcionários da penitenciária americana na qual se encontra custodiado. Nesse contexto, é correto afirmar que o comportamento praticado pelo funcionário penitenciário configura pela lei brasileira. Isso aqui é o caso da extraterritorialidade incondicionada. Primeiro que ele é brasileiro, está sofrendo um crime de tortura fora do território brasileiro por ser negro. Discriminação racial. Lembra? Discriminação racial ou religiosa. RR. Então, o sujeito ativo vai responder pelo crime de tortura se entrar aqui no solo brasileiro. Tortura que não poderá ser julgada no Brasil? Não, pode sim. Tortura que poderá ser julgada no Brasil. Ó. Abuso de autoridade? Existe abuso de autoridade lá? Nem sei. Mas, se existisse, não poderia ser julgado aqui no Brasil. Abuso de autoridade que poderia ser julgado no Brasil? Pô, cara, triste, né? Errar uma questão dessa aí de ficar morto. Com farofa. Vamos partir do gabarito. Tá aí, ó. O disposto no artigo, de novo. Nesta lei aplica-se ainda quando o crime não tenha sido cometido em território nacional, sendo a vítima brasileiro, ou encontrar-se o agente em local sob jurisdição brasileira. Vou dar um exemplo aqui, ó. Se o brasileiro aqui no solo, desculpa mais uma vez, se uma brasileira está aqui no solo brasileiro, o americano está aqui e comete crime de tortura contra ela, causando sofrimento físico, causando sofrimento físico, mental ou psicológico, para obter informação, declaração ou confissão de terceira pessoa, vamos supor, ele vai responder pelo crime de tortura aqui no Brasil. Simples assim. Então, aí, a primeira aula ficou fechada, tá? Vamos que vamos. E vamos zerar esse conteúdo aqui. Fazendo exercício a semana todinha aí, tá bom? Um abraço para vocês aí. Fiquem com Deus aí.